Maria das Graças, uma faxineira de 52 anos que trabalha há 15 anos limpando mansões na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é brutalmente humilhada por um milionário arrogante durante uma festa de alto padrão. O empresário Eduardo Mendonça, acostumado a tratar funcionários como objetos, não imaginava que a mulher simples que ele desprezou publicamente guardava um passado que mudaria completamente sua percepção sobre classe social e dignidade humana. A resposta corajosa e inesperada de Maria não apenas silencia a mansão inteira, mas desencadeia uma série de revelações que transformarão a vida de todos os presentes, provando que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro no banco, mas pela força do caráter. Eu me chamo Maria das Graças, tenho 52 anos e nunca pensei que uma terça-feira comum se tornaria o dia mais importante da minha vida. Estava ali, na mansão do senhor Rodrigo Almeida, na Barra da Tijuca, fazendo o que faço há 15 anos, limpando, organizando, tornando aquele lugar impecável para pessoas que mal notam minha existência. O sol de março batia forte nas janelas enormes da sala principal quando comecei a passar o pano nos móveis de mármore importado. Eram 8 da manhã e eu já estava ali desde as 6, como sempre. Dona Carmen, a governanta, havia me avisado na semana anterior que hoje seria diferente. Haveria uma reunião importante à tarde, com gente muito influente, como ela gostava de dizer. Não que isso mudasse muito minha rotina. Eu continuaria invisível, como sempre fui. 15 anos limpando casas de rico me ensinaram que, para eles, a gente é como os móveis, útil, mas não digno de atenção. Enquanto lustrava a mesa de jantar, que custava mais que minha casa inteira em Belford Roxo, minha mente vagou para minha filha Júlia. Ela estava no último ano de medicina na UERJ, graças a uma bolsa de estudos e aos turnos extras que eu fazia aos fins de semana. Cada azulejo que eu limpava, cada vaso sanitário que eu esfregava, era um degrau na escada que minha menina subia rumo ao sonho dela de ser médica. Maria, você terminou a biblioteca? A voz estridente de Dona Carmen me trouxe de volta à realidade. O pessoal vai chegar às 3 e eu preciso que tudo esteja perfeito. Sim, Dona Carmen, só falta aspirar os tapetes da sala principal. Respondi secando o suor da testa com as costas da mão. Ótimo! E lembre-se, hoje tem gente muito importante vindo. Procure ser ainda mais discreta que o normal. Discreta. Essa palavra sempre me incomodava, como se minha simples presença fosse um incômodo, algo que precisasse ser escondido. Mas eu engolia a raiva, como sempre fazia. Precisava daquele emprego. Por volta do meio-dia, comecei a notar um movimento diferente na casa. Funcionários de uma empresa de catering chegaram com bandejas prateadas e taças de cristal. Floristas trouxeram arranjos que custavam mais que meu salário de um mês. A mansão se transformava para receber os convidados especiais. Eu me recolhi para os fundos da casa, onde ficava meu pequeno espaço para almoçar. Uma mesinha simples no depósito de materiais de limpeza. Abri minha marmita com arroz, feijão, um pedaço de frango e alguns legumes que havia cozinhado na noite anterior. Comida simples, mas feita com carinho. Enquanto comia, ouvi as primeiras vozes chegando. Carros caros roncavam na garagem. Passos firmes ecoavam pelo piso de mármore. Risadas altas e conversas animadas preenchiam os corredores que eu conhecia como a palma da minha mão. Maria! Dona Carmen apareceu na porta do depósito, ofegante. Preciso que você termine de organizar os banheiros sociais. E depois... Bem, melhor você ficar por aqui mesmo, longe dos convidados. Assenti em silêncio. Não era a primeira vez que me pediam para ser uma fantasma na própria casa onde trabalhava. Terminei minha comida rapidamente e fui cumprir a tarefa. Os banheiros sociais da mansão eram maiores que minha sala em casa. Mármore Carrara, torneiras douradas, espelhos com molduras trabalhadas à mão. Um luxo que eu admirava sem inveja, apenas com a curiosidade de quem nunca teve acesso a essas coisas.
Estava finalizando a limpeza do último banheiro quando ouvi uma voz alta vinda da sala principal. Uma voz que cortava o ar como uma navalha, cheia de autoridade e arrogância. Rodrigo, meu amigo, você realmente sabe como receber. Esta casa é um palácio. Era uma voz masculina, grave, acostumada a dar ordens. Mesmo a uma distância considerável, eu conseguia sentir a prepotência emanando daquelas palavras. Terminei minha tarefa e caminhei pelos corredores de serviço em direção ao meu refúgio no depósito. Mas, para chegar lá, precisava passar rapidamente pela área social. Tentei ser rápida e silenciosa, como sempre fazia. Foi quando aconteceu. Eu estava atravessando o corredor que ligava a cozinha ao depósito, carregando meus produtos de limpeza, quando tropecei. O piso, ainda ligeiramente úmido do passar pano, fez meu pé escorregar. Caí de joelhos e alguns frascos de detergente rolaram pelo chão, fazendo um barulho que ecoou pela casa toda. O silêncio foi imediato e ensurdecedor. Mas que diabos foi isso? A voz que eu havia ouvido antes agora estava bem próxima, carregada de irritação. Me levantei rapidamente, recolhendo os frascos com as mãos tremendo. Meu uniforme azul estava molhado nos joelhos e eu sentia todas as vinhetas de dezenas de pessoas finas me observando. Foi então que o vi, Eduardo Mendonça. Eu não sabia seu nome naquele momento, mas sua presença dominava o ambiente como um predador no meio de presas indefesas. Alto, por volta dos 45 anos, usava um terno que custava mais que minha renda anual. Seus olhos escuros me encaravam com um desprezo que eu jamais havia sentido com tanta intensidade. Rodrigo, disse ele sem tirar os olhos de mim, você realmente precisa treinar melhor sua equipe. A palavra equipe saiu de sua boca como se fosse algo sujo, nojento. O senhor Rodrigo, meu patrão há 15 anos, homem que sempre me tratou com respeito, pareceu encolher diante daquele sujeito. Eduardo, a Maria é uma funcionária exemplar. Ela só exemplar. Eduardo deu alguns passos na minha direção e instintivamente recuei. Olhe para ela, Rodrigo. Olhe bem. É isso que você chama de exemplar? Senti meu rosto queimar de vergonha. Todos os convidados, homens de terno e mulheres com vestidos que custavam uma fortuna, me observavam como se eu fosse um animal no zoológico. Você sabe quanto custa meu terno? Eduardo continuou, sua voz ganhando um tom ainda mais cruel. 15 mil reais. Apenas o terno. Sem contar os sapatos, que custaram outros 8 mil. Agora me diga, você acha justo que eu tenha que dividir o mesmo ar com alguém que não vale nem o preço dos meus botões? As palavras me atingiram como punhais. Senti meu peito apertar, minha respiração ficar difícil. Em 15 anos de trabalho, nunca ninguém havia me humilhado daquela forma, na frente de tanta gente. Eduardo, por favor. O senhor Rodrigo tentou intervir, mas foi cortado. Não, Rodrigo, isso é inaceitável. Eduardo ergueu a voz para que todos ouvissem claramente. Pessoas como ela deveriam saber qual é o lugar delas. Deveriam entender que existem espaços onde não pertencem. Olhem para ela. Olhem essas mãos calejadas, essa roupa barata, esse cheiro de detergente. Lágrimas começaram a brotar dos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Não ali, não na frente deles. Você quer saber qual é a diferença entre nós? Eduardo se aproximou mais, baixando a voz para um tom perigosamente íntimo. Eu construí um império. Eu gero empregos. Eu movo a economia deste país. E você? Você limpa a sujeira que pessoas importantes como eu fazemos. Essa é sua única função na vida. Ser invisível e útil. O silêncio na sala era total. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio antigo no corredor, o ronco distante do ar-condicionado, até mesmo minha própria respiração ofegante. Foi nesse momento que algo se rompeu dentro de mim. Não foi raiva, foi algo muito mais profundo. Foi a dignidade que minha mãe havia me ensinado a preservar, mesmo nas piores situações. Foi a lembrança de quem eu realmente era, além daquela faxineira que eles viam. Ergui meu queixo lentamente e olhei Eduardo Mendonça nos olhos pela primeira vez.
Minha voz, quando finalmente saiu, era firme e clara. O senhor tem razão. Há mesmo uma diferença muito grande entre nós dois. Eduardo sorriu, pensando que eu estava concordando com sua humilhação. Finalmente alguém que reconhece a diferença, continuei, interrompendo-o. É que o senhor nunca precisou lutar por nada na vida. Nunca precisou escolher entre comprar remédio para o pai doente ou pagar a conta de luz. Nunca acordou às 5 da manhã para pegar 3 conduções e chegar ao trabalho pontualmente. Nunca sentiu o peso da responsabilidade de sustentar uma família inteira com as próprias mãos. O sorriso desapareceu do rosto dele. O senhor fala em construir impérios, mas aposto que herdou tudo pronto, não foi? Nunca sujou essas mãos macias para conquistar o primeiro real. Nunca dormiu no chão porque não tinha cama. Nunca passou fome para que os filhos pudessem comer. A sala continuava em silêncio absoluto, mas agora era um silêncio diferente. Era expectativa. Sabe qual é a verdadeira diferença entre nós, senhor Eduardo? Minha voz ganhou força. O senhor mede o valor das pessoas pelo preço das roupas que vestem. Eu meço pelo conteúdo do coração que carregam. E foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Se você está acompanhando esta história e também já passou por momentos onde se sentiu diminuído por alguém que se achava superior, me conte de qual cidade do Brasil você está me ouvindo. Sua companhia neste momento significa muito para mim. O senhor quer saber quem eu realmente sou? Minha voz ecoou pela sala silenciosa e senti como se uma força que eu não conhecia tivesse tomado conta de mim. Vou contar minha história e depois o senhor decide quem aqui tem mais valor. Eduardo Mendonça cruzou os braços, com aquele sorriso debochado ainda no rosto. Claramente ele pensava que seria mais uma súplica patética de uma empregada humilhada. Meu nome é Maria das Graças Silva Santos. Tenho 52 anos. Nasci numa favela em Belford Roxo, numa casa de 2 cômodos onde morávamos em 8 pessoas. Comecei a caminhar lentamente pela sala, meus passos firmes contrastando com o silêncio tenso. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora. Aos 7 anos, eu já ajudava a cuidar dos meus 4 irmãos menores. Notei que alguns convidados começaram a se movimentar desconfortavelmente. Não estavam acostumados a ouvir histórias como a minha naquele ambiente de cristal e mármore. Aos 14 anos, comecei a trabalhar como babá para conseguir comprar meus próprios cadernos escolares. Acordava às 5 da manhã, cuidava de 3 crianças e à noite estudava à luz de vela porque não tínhamos dinheiro para pagar a conta de luz. Eduardo revirou os olhos. E daí? Metade do Brasil tem uma história parecida. Isso não torna você especial. Tem razão. Não me torna especial. Minha resposta o pegou de surpresa. Mas o que aconteceu depois talvez torne. Parei bem na frente dele, segurando firme meus produtos de limpeza como se fossem troféus. Aos 17 anos, engravidei da minha filha Júlia. O pai dela me abandonou assim que soube da gravidez. Minha família me expulsou de casa, disse que eu era uma vergonha. Fiquei literalmente na rua, senhor Eduardo. Na rua mesmo, dormindo em banco de praça com uma barriga de 8 meses. O silêncio agora era diferente, pesado. Alguns convidados baixaram os olhos, outros se entreolhavam com desconforto. Foi uma senhora chamada Dona Alzira que me acolheu. Ela tinha um barraco no final da favela e me deixou ficar numa pequena extensão que ela construiu nos fundos. Em troca, eu ajudava ela a fazer quentinhas para vender na rua. Caminhei até a janela que dava vista para a Praia da Barra, aquela imensidão azul que eu via todos os dias, mas que nunca pude desfrutar. Minha filha nasceu numa madrugada de dezembro de 2005. Parto normal, em casa, com a ajuda de uma parteira que Dona Alzira conhecia. Quando segurei a Júlia nos braços pela primeira vez, fiz uma promessa. Ela teria todas as oportunidades que eu nunca tive. Minha voz embargou ligeiramente, mas eu continuei. Voltei a trabalhar quando ela tinha apenas 1 mês de vida. Deixava ela com Dona Alzira e saía para fazer faxina.
Primeiro em casas pequenas, depois em apartamentos, até que consegui trabalho em mansões como esta. Eduardo bateu o pé impaciente. Olha, isso é muito tocante, mas ainda não terminei. Minha firmeza o fez calar. Durante todos esses anos, além de trabalhar de segunda a sábado fazendo faxina, eu estudava à noite. Terminei o ensino médio aos 35 anos, senhor Eduardo. Aos 35 anos. Sabe por quê? Porque eu queria dar o exemplo para minha filha de que nunca é tarde para aprender. Uma das mulheres presentes, uma loira de vestido azul, levou a mão ao peito claramente emocionada. Mas a parte mais importante da minha história ainda não foi contada. Voltei a encarar Eduardo diretamente. Minha filha Júlia sempre foi brilhante na escola. Notas altas, comportamento exemplar. Aos 16 anos, ela me disse que queria ser médica. Ri baixinho, uma risada carregada de memórias dolorosas e doces ao mesmo tempo. O senhor sabe quanto custa um curso preparatório para a medicina? Quanto custa material de estudo, livros, simulados? Muito mais do que eu ganhava. Muito mais. Eduardo franziu a testa, começando a prestar atenção real à minha história. Foi então que comecei a trabalhar aos domingos também. Saía daqui aos sábados à tarde e ia limpar escritórios no centro da cidade. Trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite aos domingos. Juntava cada moeda, cada real para pagar o cursinho da minha menina. Alguns murmúrios começaram a se formar entre os convidados. Eu os ignorei completamente. Durante 3 anos, trabalhei 7 dias por semana. 7 dias, senhor Eduardo. Sabe quando foi a última vez que tirei um dia de folga completo? Não me lembro. Literalmente não consigo me lembrar. Parei novamente, respirei fundo e senti uma energia diferente percorrendo meu corpo. Era como se cada palavra que eu dizia libertasse um peso que carregava há anos. Em 2022, minha filha passou no vestibular da UERJ para medicina. Não com cota, não com facilidade. Ela ficou em 23º lugar geral, senhor Eduardo. 23º lugar geral numa das provas mais difíceis do país. Agora sim, vi a expressão de Eduardo começar a mudar. A arrogância deu lugar a algo que parecia surpresa. Sabe onde ela está agora? No 6º período de medicina, estagiando no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Sabe o que ela quer ser? Pediatra. Quer cuidar de crianças carentes, crianças como ela foi um dia. A emoção tomou conta da minha voz, mas eu não me importei mais. Toda semana, ela me liga e diz: Mãe, obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigada por ter acreditado que eu podia ser mais do que as circunstâncias. E sabe o que eu respondo para ela, senhor Eduardo? Eduardo não disse nada. Pela primeira vez desde que a conversa começou, ele estava realmente ouvindo. Eu digo para ela que não precisa me agradecer, porque o sacrifício que fiz por ela não foi sacrifício. Foi investimento, foi amor. Foi a certeza de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela constrói. Voltei a caminhar pela sala, agora me sentindo dona daquele espaço pela primeira vez em 15 anos. O Senhor disse que pessoas como eu deveriam saber qual é o nosso lugar. Pois bem, eu sei exatamente qual é o meu lugar. Meu lugar é ao lado da minha filha, quando ela se formar médica. Meu lugar é na primeira fila quando ela receber o diploma que nós duas conquistamos juntas. Olhei para todos os convidados, um por um, antes de voltar meus olhos para Eduardo. Meu lugar é aqui mesmo, nesta mansão, trabalhando com dignidade para sustentar minha família. Meu lugar é onde eu decido que ele é, não onde pessoas preconceituosas como o senhor acham que deveria ser. Eduardo abriu a boca para dizer alguma coisa, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Ainda não terminei, porque agora vem a parte que o senhor realmente precisa ouvir. O coração batia forte no meu peito. Era chegada a hora de contar a parte da história que nem mesmo o senhor Rodrigo conhecia completamente. Há 2 semanas, minha filha me ligou chorando de felicidade. Ela havia sido selecionada para um programa de intercâmbio médico internacional, uma bolsa de estudos integral para estagiar em hospitais da França e da Alemanha por 1 ano.
Vi alguns sorrisos se formando entre os convidados. Finalmente, uma boa notícia na minha história. Mas havia um problema. Para conseguir o visto e a documentação necessária, ela precisaria comprovar que tem apoio financeiro da família. Precisaria de pelo menos 15 mil reais depositados numa conta como garantia. Eduardo arqueou as sobrancelhas. 15 mil reais, exatamente o preço do terno dele. Sabe o que eu fiz, senhor Eduardo? Fui ao banco na segunda-feira passada. Peguei todo o dinheiro que juntei durante 15 anos trabalhando nesta casa e em outras casas como esta. Cada centavo que guardei com tanto sacrifício. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos dele. Eram exatos 17.400 reais. 17.400 reais juntados, moeda por moeda, nota por nota, durante 15 anos. Sabe para onde foi esse dinheiro? Todo para a conta da minha filha, para garantir que ela pudesse realizar esse sonho. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir minha própria respiração. Então, quando o senhor diz que eu não valho nem o preço dos seus botões, eu concordo. Eu realmente não valho o preço dos seus botões, senhor Eduardo. Eduardo sorriu, pensando que finalmente eu havia me humilhado. Eu valho muito mais que isso. E então eu disse as palavras que mudariam tudo. Porque eu sou a mãe que transformou uma menina favelada numa futura médica. Eu sou a mulher que provou que amor e determinação valem mais que dinheiro herdado. E o Senhor? O Senhor é apenas um homem rico que nunca aprendeu a diferença entre ter classe e ter classe social. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Se você está me ouvindo agora e já teve que lutar contra preconceitos por causa da sua origem ou profissão, me diga de qual cidade ou país você está assistindo. Sua força me inspira a continuar contando esta história. O que aconteceu em seguida foi algo que ninguém naquela sala jamais esqueceria. Uma das convidadas, uma senhora elegante de cabelos grisalhos que estava no fundo da sala, começou a aplaudir. Lentamente, com palmas firmes e deliberadas que ecoaram pelo ambiente como trovões. "Bravo!", disse ela, se aproximando com passos decididos. "Bravo, Maria das Graças!" Eduardo se virou bruscamente para ela, claramente irritado. "Doutora Helena, a senhora não precisa... Não preciso o quê, Eduardo?" A voz da mulher cortou o ar como uma lâmina. "Não preciso aplaudir uma lição de dignidade. Não preciso reconhecer quando vejo uma verdadeira vencedora." Foi então que percebi quem era aquela senhora. Doutora Helena Carvalho. Eu já havia visto sua foto nas revistas que às vezes encontrava nas casas onde trabalhava. Uma das mulheres mais poderosas do Brasil, dona de um império hospitalar que se estendia por todo o país. "Maria", ela disse, parando diante de mim com um sorriso respeitoso. "Há quanto tempo você trabalha aqui na casa do Rodrigo?" 15 anos, doutora", respondi, ainda tentando processar o que estava acontecendo. 15 anos! Ela balançou a cabeça, pensativa. "E em todo esse tempo, algum de nós alguma vez perguntou seu nome completo? Perguntou sobre sua família? Perguntou sobre seus sonhos?" O silêncio constrangedor que se seguiu foi a resposta que ela esperava. "Rodrigo." Doutora Helena se voltou para meu patrão. "Você sabia que a Maria tem uma filha formanda em medicina?" Bem, ela mencionou uma vez que tinha uma filha estudando, mas você nunca se interessou o suficiente para perguntar detalhes." A afirmação da doutora Helena não foi uma pergunta. Foi uma constatação que deixou o senhor Rodrigo visivelmente desconfortável. Eduardo, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou retomar sua posição dominante. "Helena, com todo respeito, isso não muda o fato de que houve um incidente constrangedor aqui. Esta funcionária, esta mulher..." Doutora Helena o corrigiu firmemente. "Acabou de dar uma lição de vida para todos nós. Enquanto você mede valor por terno e sapato, ela mediu valor por amor, sacrifício e dedicação." Ela se virou para mim novamente. "Maria, qual é o nome completo da sua filha?" "Júlia Santos Silva, doutora. Ela está no 6º período na UERJ." Os olhos da doutora Helena se iluminaram.
Júlia Santos Silva, pediatria. Meu coração disparou. Sim, senhora. Como a senhora sabe? Um sorriso misterioso se formou no rosto dela. Porque, minha cara Maria, sua filha foi uma das 3 estudantes de todo o país, selecionadas para um programa especial da minha fundação, o programa Futuro da Medicina Social. Ela nem sabe ainda, porque a divulgação oficial seria só na próxima semana. Senti minhas pernas fraquejarem. Como assim, doutora? Sua filha foi escolhida para um estágio remunerado de 2 anos nos meus hospitais, com mentoria direta dos melhores pediatras do país. Além disso, ela receberá uma bolsa de R$ 15.000 para custear seus estudos até a formatura. O mundo parecia ter parado ao meu redor. R$ 15.000, exatamente o valor que eu havia depositado para o intercâmbio dela. Mas tem mais, doutora Helena continuou, claramente emocionada. O programa inclui um intercâmbio totalmente custeado para hospitais na Europa. França, Alemanha, Suíça. Ela vai poder realizar o sonho que vocês 2 construíram juntas. Não consegui segurar as lágrimas. Elas escorreram pelo meu rosto sem que eu tentasse impedi-las. 15 anos de luta, 15 anos de sacrifício, e minha filha não apenas conseguiria realizar seus sonhos, mas seria reconhecida por seu mérito. Doutora Helena, consegui sussurrar entre as lágrimas. Eu não sei como agradecer. Não precisa me agradecer, Maria. Quem precisa agradecer somos nós. Sua filha vai salvar vidas. Ela vai fazer a diferença no mundo. E tudo isso porque teve uma mãe que nunca desistiu. Eduardo permanecia em silêncio, mas eu podia ver a irritação crescendo em seu rosto. Ele não estava acostumado a ser ofuscado, especialmente por pessoas que considerava inferiores. Isso é muito tocante, ele disse finalmente, com sarcasmo mal disfarçado, mas não muda o fato de que houve falta de profissionalismo aqui. Uma funcionária que não sabe se comportar adequadamente em ambiente social. Foi a gota d'água. Doutora Helena se virou para Eduardo com uma expressão que eu jamais havia visto. Era frieza misturada com decepção profunda. Eduardo Mendonça, ela disse, pronunciando cada sílaba com precisão cirúrgica, você acabou de mostrar para todos nós quem realmente é. E não é uma visão bonita. Helena, você apenas humilhou uma mulher trabalhadora na frente de dezenas de pessoas. Você apenas demonstrou que confunde dinheiro com caráter. Você apenas provou que é exatamente o tipo de pessoa que está destruindo a imagem da nossa classe social. Ela deu alguns passos em direção a ele e Eduardo instintivamente recuou. Sabe qual é a diferença entre você e a Maria, Eduardo? Ela constrói. Você só destrói. Ela eleva. Você só rebaixa. Ela inspira. Você só desanima. Doutora Helena, acho que a senhora está exagerando. Exagerando. Sua voz subiu alguns tons. Eduardo, você sabe quantas pessoas emprego nos meus hospitais? Mais de 15.000. Sabe quantas delas começaram exatamente como a Maria, trabalhando duro, estudando à noite, lutando para dar uma vida melhor para os filhos? Eduardo não respondeu. Muitas das minhas melhores funcionárias, das minhas enfermeiras mais dedicadas, das minhas técnicas mais competentes, vieram de origens humildes. E sabe por quê? Porque quem luta para chegar até aqui valoriza cada oportunidade que recebe. Ela voltou a se aproximar de mim, pegando minha mão com carinho. Maria, há algo que eu preciso te contar. Algo que talvez explique por que essa situação me toca tanto. Olhei para ela com curiosidade, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos minutos. Minha mãe também foi faxineira, ela disse, e um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Ela limpava escritórios no centro de São Paulo durante a noite para pagar meus estudos de medicina. Durante anos, eu tive vergonha de contar isso para as pessoas. Vergonha da profissão da minha própria mãe. Eduardo abriu a boca, claramente chocado. Foi só quando me tornei médica, quando construí minha carreira, que entendi que eu não deveria ter vergonha da minha mãe. Eu deveria ter orgulho, porque ela fez por mim exatamente o que você fez pela Júlia, Maria.
Ela me deu as ferramentas para voar. Doutora Helena se virou para enfrentar todos os convidados presentes. Quantos de nós aqui esquecemos de onde viemos? Quantos de nós esquecemos que alguém, em algum momento, trabalhou duro para que chegássemos onde estamos? Ela apontou para Eduardo. Você, Eduardo, conta para todos nós como conseguiu seu primeiro milhão. Foi mérito próprio ou herança familiar? Eduardo ficou vermelho. Isso não vem ao caso? Claro que vem. Porque você está julgando o valor das pessoas com base no que elas têm, não no que elas conquistaram. E pela minha experiência, quem julga tanto assim geralmente tem muito pouco para mostrar em termos de conquistas pessoais. Um dos outros convidados, um homem de meia idade que eu reconheci como um famoso empresário, se pronunciou. Doutora Helena tem razão. Eduardo, sua atitude foi deplorável, completamente inadequada. Outros murmúrios de concordância começaram a surgir. A maré havia virado completamente. Eduardo olhou ao redor, percebendo que havia perdido o apoio do grupo. Sua arrogância começou a dar lugar ao desespero. Vocês não entendem, ele disse, a voz começando a falhar. Eu não quis, eu apenas... As pessoas precisam saber qual é o lugar delas. E qual é o seu lugar, Eduardo? Doutora Helena perguntou, com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Porque, pelo que acabei de presenciar, seu lugar não é entre pessoas de caráter. Foi então que ela fez algo que ninguém esperava. Maria, ela disse, se voltando para mim novamente, eu gostaria de fazer uma proposta para você. Meu coração acelerou novamente. Quantas surpresas uma pessoa consegue suportar em uma tarde? Eu preciso de uma supervisora de limpeza para meu hospital principal. Alguém de confiança, com experiência, que entenda a importância de um ambiente impecável para a saúde dos pacientes. Parou, me olhando diretamente nos olhos. O salário é 3 vezes o que você ganha aqui. Inclui plano de saúde completo, auxílio alimentação e a possibilidade de fazer um curso técnico em administração hospitalar totalmente custeado pela empresa. Senti como se fosse desmaiar. Era mais do que eu havia sonhado em toda a minha vida. Além disso, ela continuou, você teria acesso a um programa de habitação da Fundação, apartamento próprio, financiamento facilitado na região metropolitana. Eduardo assistia a tudo em silêncio, com uma expressão mista de choque e raiva. Doutora Helena, consegui dizer, eu não sei o que dizer. Diga sim, Maria. Diga sim para uma nova vida. Diga sim para estar perto da sua filha quando ela começar a trabalhar nos nossos hospitais. Diga sim para ser valorizada pelo que você realmente é, uma mulher extraordinária. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Aqueles que estão me acompanhando nesta jornada e acreditam que todos merecem oportunidades justas na vida, independente de onde nasceram, me digam de onde vocês estão ouvindo esta história. Vamos espalhar essa mensagem de esperança juntos. Eu aceito, disse, minha voz firme ecoando pela sala como um sino. Aceito sua proposta, doutora Helena. O sorriso que se formou no rosto dela foi genuíno e caloroso. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Eduardo explodiu. Isso é ridículo, ele gritou, perdendo completamente a compostura. Helena, você está fazendo isso apenas para me humilhar. Esta mulher não tem qualificação nenhuma para trabalhar num hospital. Doutora Helena se virou para ele com uma calma mortal. Eduardo, você acabou de provar que não entende nada sobre qualificação real. Maria tem 15 anos de experiência em manutenção de ambientes, pontualidade impecável, dedicação comprovada e, o mais importante, integridade moral. Isso são qualificações que não se ensinam em MBA. Mas ela é apenas uma faxineira, Eduardo insistiu, como se essa fosse uma doença contagiosa. E eu sou apenas uma filha de faxineira. Doutora Helena respondeu. Qual o seu ponto? Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O senhor Rodrigo, meu patrão há 15 anos, se pronunciou pela primeira vez desde que a confusão começou. Eduardo, disse ele, com uma voz que eu nunca havia ouvido antes, firme,
quase autoritária. Acho melhor você se retirar da minha casa. Eduardo se virou para ele incrédulo. Rodrigo, você está brincando? Somos sócios. Éramos sócios. O senhor Rodrigo corrigiu. Depois do que presenciei aqui hoje, não tenho mais interesse em fazer negócios com você. O choque no rosto de Eduardo era visível. Você está jogando fora milhões por causa de uma empregada? Estou escolhendo meus valores por causa de uma pessoa que respeito. O senhor Rodrigo respondeu. Maria trabalha na minha casa há 15 anos. Ela conhece minha família, cuidou da minha casa quando estive doente, nunca me decepcionou nem uma única vez. E você vem aqui na minha casa humilhar uma pessoa que vale muito mais que você. Eduardo ficou roxo de raiva. Rodrigo, você vai se arrepender disso. Você vai o quê? A voz de doutora Helena cortou a ameaça pela metade. Vai fazer o quê, Eduardo? Porque eu estou muito curiosa para saber que tipo de poder você acha que tem. Eduardo hesitou, percebendo que estava numa situação ainda mais delicada do que imaginava. Deixe-me explicar uma coisa para você, doutora Helena continuou, se aproximando dele novamente. Você falou em construir impérios, em gerar empregos. Pois bem, eu quero saber exatamente o que você constrói. Ela se virou para os outros convidados. Alguém aqui sabe exatamente qual é o negócio do Eduardo? Um silêncio constrangedor se seguiu. Percebi que vários convidados se entreolhavam, mas ninguém parecia ter uma resposta clara. Interessante, doutora Helena murmurou. Eduardo, por que você não esclarece para todos nós? Qual exatamente é a sua profissão? Eduardo engoliu seco. Eu trabalho com investimentos. Especulação imobiliária, principalmente. Ah, especulação imobiliária, ela repetiu, como se estivesse provando um vinho azedo. E me diga, esses investimentos criam quantos empregos diretos? Isso não é... A questão não é essa. Claro que é essa a questão. Doutora Helena elevou a voz. Você passou os últimos 15 minutos falando sobre gerar empregos e mover a economia. Agora me diga quantas pessoas você efetivamente emprega. Eduardo não respondeu. Eu vou responder por você, ela continuou. Você emprega um contador, talvez um advogado terceirizado e provavelmente uma secretária, 3 pessoas no máximo. Enquanto isso, Maria aqui mantém impecável uma casa que recebe dezenas de pessoas importantes, contribuindo diretamente para a imagem e os negócios do Rodrigo. A humilhação agora havia se invertido completamente. Eduardo era quem estava sendo exposto diante de todos. Sabe qual é a diferença real entre você e a Maria? Doutora Helena perguntou, mas não esperou resposta. Ela produz valor real. Ela trabalha de verdade. Ela constrói alguma coisa com as próprias mãos. Você apenas move dinheiro de um lugar para outro, lucrando em cima do trabalho dos outros. Eduardo tentou uma última cartada. Helena, você está sendo muito injusta. Eu venho de uma família tradicional, tenho educação, tenho cultura. Cultura? Ela riu, mas não era uma risada alegre. Eduardo, qual foi a última vez que você leu um livro que não fosse sobre investimentos? Quando foi a última vez que visitou um museu, que foi ao teatro, que ouviu música clássica? Eduardo ficou em silêncio. Sabe o que eu descobri sobre pessoas que se acham cultas só porque nasceram em famílias ricas? Elas geralmente são as mais ignorantes de todas, porque nunca precisaram lutar para aprender nada, nunca precisaram se esforçar para conquistar conhecimento. Ela se virou para mim. Maria, você terminou os estudos quando? Aos 35 anos, doutora, respondi, ainda processando a inversão completa da situação. Aos 35 anos, ela repetiu, para todos ouvirem, enquanto trabalhava tempo integral e criava uma filha sozinha. Eduardo, quando você terminou sua faculdade? Aos 22, ele murmurou. Aos 22 anos, sem trabalhar, sem responsabilidades, provavelmente com tudo pago pelos pais. E você acha que isso te faz superior a alguém que conquistou a mesma educação, enfrentando obstáculos muito maiores? Eduardo estava visivelmente menor, encurvado, como se o peso das palavras da doutora Helena
estivesse literalmente o pressionando para baixo. Foi então que ela revelou algo que deixou todos nós em choque. Eduardo, você sabe por que eu conheço você tão bem? Porque sei exatamente como você pensa. Ele a olhou com confusão. Porque eu já fui casada com alguém exatamente como você. Meu ex-marido era igual, rico, arrogante, achava que dinheiro era sinônimo de caráter. Sabe o que aconteceu com ele? Eduardo balançou a cabeça. Ele faliu. Perdeu tudo porque nunca aprendeu a trabalhar de verdade, nunca desenvolveu habilidades reais, nunca construiu relacionamentos baseados em respeito mútuo. Quando os negócios ficaram difíceis, ele não tinha nada além de arrogância para oferecer. Ela fez uma pausa dramática. Ele acabou pedindo emprego para mim. Imagine a ironia. O homem que me dizia que eu nunca seria nada porque vinha de família pobre, teve que implorar para trabalhar na empresa que eu construí. O silêncio na sala era absoluto. Até mesmo eu estava hipnotizada pela história. Sabe o que eu disse para ele, Eduardo? Disse que ele poderia começar como auxiliar de limpeza. Que talvez, trabalhando de verdade pela primeira vez na vida, ele aprendesse o valor das pessoas que fazem o trabalho pesado. Eduardo estava pálido. Ele aceitou? Alguém perguntou. Não, ele preferiu a falência à humildade. Preferiu perder tudo a admitir que estava errado. Ela olhou diretamente para Eduardo. Exatamente como você está fazendo agora. Foi nesse momento que Eduardo fez algo que ninguém esperava. Ele começou a chorar. Não era um choro manipulativo ou teatral. Era o choro de alguém que estava vendo a própria vida desmoronar diante dos olhos. O choro de quem percebeu tarde demais que havia trilhado o caminho errado. Eu não queria ser assim. Ele sussurrou entre os soluços. Eu não queria ser essa pessoa. Doutora Helena me olhou, depois olhou para ele, e pela primeira vez, desde que a confusão começou, sua expressão se suavizou ligeiramente. Eduardo, ela disse com uma voz mais gentil, não é tarde demais para mudar, mas a mudança tem que ser real, tem que vir de dentro. Você tem que entender que o valor das pessoas não se mede pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Eduardo enxugou os olhos com as costas da mão, parecendo um menino perdido. Como eu faço isso? Como eu mudo depois de uma vida inteira pensando errado? Doutora Helena olhou para mim, como se estivesse pedindo permissão para algo. Eu assenti, intuindo o que ela estava pensando. Comece pedindo desculpas para a Maria, ela disse. Desculpas de verdade. Não porque nós estamos mandando, mas porque você entendeu que estava errado. Eduardo se virou para mim e pela primeira vez eu vi uma pessoa real por trás de toda aquela arrogância. Alguém quebrado, perdido, mas talvez disposto a aprender. Maria, ele disse, sua voz trêmula, eu sinto muito, muito mesmo. Você não merecia nada do que eu disse. Você não merecia ser tratada daquela forma. Olhei para ele por um longo momento. Senti raiva? Sim. Senti vontade de rejeitá-lo? Também. Mas algo dentro de mim, talvez a educação que minha mãe me deu, talvez a experiência de vida que me ensinou sobre segundas chances, me fez responder. Eu aceito suas desculpas, Eduardo, mas aceitar é só o primeiro passo. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. E foi nesse momento que doutora Helena fez uma proposta que ninguém esperava. Eduardo, ela disse, eu vou te dar a mesma oportunidade que ofereci para a Maria. Uma chance de recomeçar. Os olhos dele se arregalaram, mas não da forma que você imagina. Eduardo, doutora Helena continuou, sua voz carregada de uma seriedade que fez todo mundo prestar atenção. Vou te oferecer a chance de provar que sua mudança é real, mas não será fácil e certamente não será da forma que você espera. Eduardo limpou os olhos e se endireitou tentando recuperar alguma dignidade. Estou disposto a qualquer coisa, doutora Helena. Preciso mudar. Quero mudar. Muito bem. Então aqui está minha proposta. Você vai trabalhar comigo por 6 meses, mas não no escritório, não em reuniões de negócios. Você vai começar exatamente onde a Maria começou, limpando. O choque no rosto dele foi instantâneo. Vários convidados murmuraram entre si, alguns claramente surpresos com a proposta radical.
Você vai trabalhar como auxiliar de limpeza no meu hospital principal. Salário mínimo, uniforme padrão, horário das 6 da manhã às 2 da tarde. 6 dias por semana. Eduardo engoliu seco. Doutora Helena, eu aceito. Mas por quê? Por que está fazendo isso? Porque acredito em segundas chances. Mas principalmente porque quero ver se você consegue entender na prática o que significa trabalhar de verdade. Se consegue desenvolver empatia real pelas pessoas que fazem o trabalho que sustenta nossa sociedade. Ela se virou para mim. Maria, você aceitaria ser a supervisora direta do Eduardo durante esse período? Meu coração quase parou. Eu, supervisora dele? Exatamente. Você ensinaria a ele tudo o que sabe sobre limpeza hospitalar, sobre pontualidade, sobre responsabilidade, sobre dignidade do trabalho. Olhei para Eduardo, que estava me encarando com uma expressão mista de medo e expectativa. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu estaria nessa posição, eu teria rido. Se ele aceitar me respeitar como supervisora, disse finalmente, eu aceito. Eduardo respirou fundo. Eu aceito. Respeitarei você como minha chefe, Maria, completamente. Doutora Helena sorriu. Perfeito. Mas tem mais condições, Eduardo. Durante esses 6 meses, você não pode usar nenhum dos seus recursos financeiros. Vai morar numa kitnet que a fundação oferece para funcionários temporários. Vai se alimentar com o vale-refeição do hospital. Vai usar transporte público. Como assim? Ele perguntou, claramente assustado. Como assim que você vai viver como a Maria viveu durante 15 anos? Vai entender na pele o que significa contar cada centavo, planejar cada compra, acordar às 5 da manhã para pegar ônibus lotado. Eduardo ficou pálido, mas assentiu. Aceito. E tem uma última condição. Doutora Helena acrescentou com um sorriso que eu não consegui decifrar. Se ao final dos 6 meses você tiver provado que mudou de verdade, se tiver aprendido o valor do trabalho e das pessoas, eu vou te oferecer uma posição na minha empresa. Uma posição real, onde você vai trabalhar com responsabilidade social, ajudando a criar programas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Os olhos de Eduardo se iluminaram pela primeira vez, desde que a humilhação havia começado. Mas, ela continuou, se você desistir, se não conseguir completar os 6 meses, ou se eu perceber que está fingindo que não está realmente mudando, você vai assinar um documento se comprometendo a nunca mais humilhar funcionários ou pessoas de origem humilde. E vai doar metade do seu patrimônio para instituições de caridade. O silêncio na sala era ensurdecedor. Essa era uma aposta com consequências reais, vida ou morte para o futuro de Eduardo. Eu aceito, ele disse sem hesitar. Aceito todas as condições. Doutora Helena se virou para os outros convidados. E vocês, o que acham dessa experiência? Alguém mais gostaria de refletir sobre como trata as pessoas que trabalham para vocês? Uma das mulheres presentes, a loira de vestido azul, que havia se emocionado com minha história, levantou a mão timidamente. Doutora Helena, eu também gostaria de participar de alguma forma. Nunca pensei realmente sobre como trato minha funcionária doméstica. Nunca perguntei sobre a família dela, sobre os sonhos dela. Como ela se chama? Doutora Helena perguntou. A mulher ficou vermelha. Eu não sei o nome completo dela. Só a chamo de Neuza. E há quanto tempo ela trabalha para você? 5 anos. Doutora Helena balançou a cabeça com tristeza. 5 anos. E você não sabe nem o nome completo dela. Isso diz muito sobre como nós, da classe alta, nos relacionamos com quem nos serve. A mulher baixou a cabeça, visivelmente envergonhada. Mas isso pode mudar. Doutora Helena continuou, sua voz se suavizando. Volte para casa hoje e converse com a Neuza. Pergunte sobre a vida dela, sobre a família, sobre os sonhos. Descubra quem é a pessoa por trás da função. E outros convidados começaram a se manifestar, claramente impactados pelo que haviam presenciado. Era como se uma consciência coletiva estivesse despertando ali mesmo, naquela sala. Doutora Helena, disse um homem de meia idade,
Eu tenho uma empresa de construção. Emprego mais de 200 pessoas. Mas, sinceramente, nunca pensei em como elas vivem, se conseguem sustentar as famílias com o que eu pago. Então agora é a hora de pensar, ela respondeu. É a hora de todos nós repensarmos como tratamos as pessoas que fazem nossa vida funcionar. Eduardo, que havia permanecido em silêncio durante essa troca, se pronunciou novamente. Maria, eu sei que não tenho direito de perguntar isso depois de tudo que fiz, mas você realmente acredita que eu posso mudar, que posso me tornar uma pessoa melhor? Olhei para ele por um longo momento. Vi o homem arrogante que havia me humilhado. Mas também vi alguém quebrado, alguém que talvez estivesse desesperado o suficiente para uma transformação real. Eduardo, disse finalmente, acredito que toda pessoa pode mudar, mas mudança não acontece da noite para o dia. É um processo diário, difícil, que exige humildade constante. Como você fez isso? Ele perguntou. Como conseguiu manter a dignidade mesmo enfrentando preconceito, mesmo sendo tratada como inferior? Minha mãe me ensinou algo muito importante, respondi, sentindo a emoção subir à garganta. Ela dizia que o trabalho dignifica o homem, não importa que trabalho seja. Ela dizia que não existe trabalho pequeno, existem pessoas pequenas. Eduardo assentiu, absorvendo cada palavra. Ela também me ensinou que a forma como tratamos as pessoas diz mais sobre nós do que sobre elas. Quando você me humilhou hoje, Eduardo, você não disse nada sobre quem eu sou. Você revelou exatamente quem você é. E agora? Ele perguntou. Agora que sei quem eu realmente sou, como faço para mudar? Foi doutora Helena quem respondeu. Você muda uma escolha por vez, Eduardo, uma atitude por vez, um dia por vez. E principalmente, você muda colocando o orgulho de lado e aprendendo a servir em vez de se servir. Ela se virou para todos nós. Vocês sabem qual é a ironia de tudo isso? Maria aqui, que vocês viram apenas como uma faxineira, acabou de dar para todos nós a maior lição de liderança que já presenciei. Ela mostrou que verdadeira liderança não é dominar as pessoas, é inspirá-las, é elevá-las. O senhor Rodrigo, que havia permanecido observando tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Maria, ele disse, se aproximando de mim, eu devo a você um pedido de desculpas. 15 anos você trabalha na minha casa e eu nunca me interessei realmente por quem você é como pessoa. Isso vai mudar. Garanto que isso vai mudar. Obrigada, senhor Rodrigo, respondi, genuinamente tocada. O senhor sempre me tratou com respeito. Isso já significava muito para mim. Mas respeito básico não é suficiente, ele disse. Você merece reconhecimento, valorização, interesse genuíno, e eu prometo que mesmo com você indo trabalhar com a doutora Helena, nossa relação vai ser diferente daqui para frente. Doutora Helena bateu palmas, chamando a atenção de todos. Bem, então está decidido. Eduardo começará na segunda-feira. Maria, você pode começar na sua nova posição quando quiser, e todos vocês. Ela olhou para os outros convidados. Espero que levem essa experiência para suas vidas, que repensem como tratam as pessoas ao seu redor. Eduardo se aproximou de mim mais uma vez. Maria, eu sei que vou precisar provar que mudei através de ações, não palavras. Mas quero que você saiba que hoje você me salvou. Me salvou de me tornar alguém ainda pior do que eu já era. Eduardo, respondi, eu não te salvei. Você se salvou ao escolher aceitar a verdade sobre si mesmo. Agora, o que importa é o que você vai fazer com essa verdade. E foi nesse momento que algo absolutamente inesperado aconteceu. Algo que nenhum de nós poderia ter previsto e que transformaria aquela tarde numa história que seria contada por gerações. A campainha da casa tocou. Quem pode ser? Murmurou o senhor Rodrigo, franzindo a testa. Não estou esperando mais ninguém. Dona Carmen apareceu na sala, com uma expressão confusa no rosto. Senhor Rodrigo, tem uma moça na porta. Ela diz que é filha da Maria e que precisa falar com ela urgentemente. Meu coração parou. Júlia.
Minha filha estava ali. Pode deixar ela entrar, disse rapidamente. Minha mente correndo para entender o que poderia ter acontecido para ela vir me procurar no trabalho. E quando Júlia entrou naquela sala, carregando uma pasta nas mãos e com lágrimas nos olhos, tudo o que havíamos vivido naquela tarde ganhou uma dimensão que nenhum de nós esperava. Mãe, ela disse, sua voz trêmula de emoção, eu preciso te contar uma coisa. Algo inacreditável acabou de acontecer. Júlia entrou na sala como um raio de luz e imediatamente senti que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Minha filha, aos 22 anos, tinha aquela presença que só vem de quem foi forjada pela luta e temperada pela educação. Ela usava seu jaleco branco da faculdade e seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e determinação. Mãe, ela disse, se aproximando rapidamente de mim, eu estava saindo do hospital universitário quando recebi uma ligação que mudou tudo. Precisava vir te contar pessoalmente. Todos na sala observavam em silêncio, curiosos sobre o que minha filha tinha a dizer. Eduardo, em particular, a encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Minha querida, consegui dizer, ainda processando sua presença ali. O que aconteceu? Está tudo bem? Está mais que bem, mãe. Está perfeito. Ela abriu a pasta que carregava e tirou alguns papéis. Lembra que te contei sobre o programa de intercâmbio que me selecionaram? Pois bem, hoje de manhã eu recebi uma ligação do coordenador internacional. Doutora Helena se aproximou, claramente interessada. O programa não é só um intercâmbio comum, mãe. É um projeto piloto da Organização Mundial da Saúde. Eles estão selecionando apenas 20 estudantes de medicina do mundo inteiro para criar um novo protocolo de atendimento pediátrico em áreas carentes. Meu coração acelerou. O que isso significa, filha? Significa que eu vou passar um ano estudando nos melhores hospitais da Europa, mas depois volto para o Brasil com uma missão: implementar esses novos protocolos em comunidades carentes. E tem mais. Ela olhou diretamente para mim, lágrimas de felicidade brotando em seus olhos. O projeto inclui a criação de uma clínica modelo numa comunidade de baixa renda. E eles querem que eu escolha a comunidade e monte a equipe inicial. Mãe, eu posso implementar isso em Belford Roxo, na nossa comunidade. As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto. Minha filha não estava apenas realizando seu sonho de ser médica. Ela estava voltando às nossas origens para transformar a vida de outras pessoas como nós. Mas o mais incrível, Júlia continuou, é que eles ofereceram uma bolsa integral que cobre tudo: viagem, moradia, alimentação e ainda um salário para que eu possa sustentar minha família durante o período. São 5.000 euros por mês, mãe. 5.000 euros. Doutora Helena sorriu amplamente. Júlia, isso é absolutamente extraordinário. Você faz ideia de quão raro é ser selecionada para um programa desse nível? Obrigada, doutora. Júlia parou, olhando para ela com curiosidade. Desculpe, não a conheço. Sou Helena Carvalho. Ela se apresentou, estendendo a mão. E posso dizer que sua mãe acabou de passar por uma tarde que mudou a vida de muita gente aqui. Júlia olhou ao redor, notando pela primeira vez o ambiente tenso e as expressões emocionadas dos presentes. Seus olhos pararam em Eduardo, que a observava com uma intensidade quase religiosa. Mãe, o que aconteceu aqui? Antes que eu pudesse responder, Eduardo deu um passo à frente. Sua voz, quando saiu, estava carregada de uma emoção que eu não esperava. Júlia, ele disse, e minha filha se virou para ele com curiosidade. Meu nome é Eduardo Mendonça e eu preciso te pedir desculpas. Me pedir desculpas? Mas eu nem te conheço. Não me conhece, mas eu acabei de humilhar sua mãe da pior forma possível. Acabei de tratá-la como se ela fosse inferior a mim, como se o trabalho dela não tivesse valor. Júlia franziu a testa e me olhou, procurando confirmação. Assenti ligeiramente. E agora, Eduardo continuou, vendo você aqui, vendo o orgulho nos olhos da sua mãe, vendo o resultado de todo o sacrifício dela, eu entendo que fui o maior idiota do mundo.
Minha filha cruzou os braços, claramente irritada. Idiota é pouco. Minha mãe é a mulher mais digna que existe. Ela trabalhou a vida inteira para me dar oportunidades. Nunca reclamou, nunca desistiu. Eu sei disso agora, Eduardo disse, baixando a cabeça. E por isso estou aqui, pedindo desculpas não só para ela, mas para você também. Porque quando humilhei sua mãe, eu humilhei toda a sua história, todo o seu esforço. Júlia olhou para mim novamente, depois para a doutora Helena, tentando entender toda a situação. Mãe, conta para mim o que aconteceu aqui. Em poucos minutos, relatei os eventos da tarde. A humilhação, minha resposta, a intervenção da doutora Helena, a proposta de trabalho e o desafio que Eduardo havia aceitado. Quando terminei, Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Depois se virou para Eduardo. Você realmente vai trabalhar como auxiliar de limpeza? Vou, ele respondeu firmemente. Sob a supervisão da sua mãe. Por 6 meses? Por 6 meses, ou mais se for necessário para eu aprender. Júlia o estudou com olhos clínicos, como se estivesse diagnosticando um paciente. Sabe qual é a diferença entre arrogância e ignorância? Ela perguntou finalmente. Eduardo balançou a cabeça. Ignorância pode ser curada com conhecimento. Arrogância é uma escolha. A questão é, você era ignorante ou arrogante? Eduardo pensou por um momento. Acho que eram os dois, mas agora quero curar a ignorância e abandonar a arrogância. Júlia assentiu lentamente. Então eu vou te dar uma chance, mas não por você, por ela, apontou para mim. Porque minha mãe me ensinou que todo mundo merece uma segunda oportunidade para fazer a coisa certa. Foi nesse momento que doutora Helena fez uma revelação que deixou todos nós sem palavras. Júlia, ela disse, há algo que você precisa saber sobre o programa que te selecionou. O quê? Quem indicou seu nome para a OMS fui eu. O silêncio que se seguiu foi total. Júlia me olhou, depois olhou para a doutora Helena, tentando processar a informação. Como assim? Há 3 meses, quando soube do seu desempenho acadêmico e da sua história familiar através dos meus contatos na UERJ, eu indiquei seu nome para o Comitê Internacional. Falei sobre uma jovem brasileira excepcional, filha de uma trabalhadora exemplar, que representava exatamente o tipo de profissional que o mundo precisa. Júlia colocou a mão no peito, claramente emocionada. Mas por quê? A senhora nem me conhecia. Porque conhecia sua mãe, doutora Helena respondeu. Não pessoalmente até hoje, mas através da reputação dela. Todas as casas onde Maria trabalhou, todos os patrões sempre elogiaram sua dedicação, sua honestidade, sua pontualidade. E eu sempre acreditei que pessoas assim criam filhos especiais. Lágrimas corriam pelo rosto da minha filha. Então, de certa forma, foi minha mãe que me abriu essa porta. Sua mãe abriu todas as portas da sua vida, Júlia. Ela pavimentou o caminho com sacrifício, amor e trabalho duro. Eu apenas reconheci isso e ajudei a amplificar. Eduardo, que havia observado tudo em silêncio, se pronunciou novamente. Agora eu entendo, ele disse, sua voz carregada de reverência. Não foi coincidência eu ter humilhado sua mãe justamente hoje, justamente aqui, na frente da doutora Helena. Foi como se o universo estivesse me dando uma lição. O universo, disse Júlia, ou talvez justiça poética. Você atacou exatamente a pessoa que merecia mais respeito no lugar onde ela poderia receber o reconhecimento que sempre mereceu. Doutora Helena sorriu. E agora, Eduardo, você vai aprender na prática o que significa construir algo de valor. Sob a orientação de alguém que fez isso a vida inteira. Eduardo se virou para mim uma última vez. Maria, eu prometo que vou honrar essa oportunidade. Vou trabalhar duro, vou aprender, vou mudar. E um dia, quando sua filha estiver salvando vidas na clínica que ela vai criar, eu quero poder dizer que aprendi com a mãe dela o verdadeiro significado de dignidade. Olhei para minha filha, radiante em seu jaleco branco, depois para Eduardo, quebrado, mas disposto a reconstruir,
Depois, para a doutora Helena, que havia se tornado nossa fada madrinha. E, finalmente, para todos os convidados presentes que haviam testemunhado uma transformação real. Eduardo, disse finalmente, a mudança real não acontece com promessas. Acontece com ações diárias, escolhas constantes, humildade permanente. Se você está realmente disposto a aprender, eu estou disposta a ensinar. E foi assim que uma tarde que começou com humilhação, terminou com redenção. Uma tarde que começou com desprezo, terminou com respeito. Uma tarde que começou com um homem rico tentando diminuir uma mulher pobre, terminou com essa mesma mulher se tornando professora de vida do homem que tentou humilhá-la. 6 meses depois, Eduardo completou seu período de trabalho. Ele não apenas cumpriu todas as tarefas, como se tornou um dos funcionários mais dedicados que o hospital já teve. Aprendeu o nome de cada faxineira, cada auxiliar, cada pessoa que fazia o hospital funcionar. E sim, mudou de verdade. Hoje, ele trabalha como coordenador de responsabilidade social da empresa de doutora Helena, criando programas para integrar pessoas de baixa renda no mercado de trabalho. Júlia voltou da Europa e criou sua clínica em Belford Roxo, exatamente onde crescemos. Ela atende gratuitamente crianças carentes e treina outros jovens médicos sobre o valor de servir à comunidade. E eu? Bem, eu me tornei diretora de recursos humanos do hospital, responsável por treinar supervisores sobre liderança compassiva e gestão humanizada. Mas a maior lição que todos nós aprendemos naquela tarde foi simples. O verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela constrói. Não se mede pela roupa que veste, mas pelo caráter que carrega. Não se mede pela posição social, mas pela posição moral. E às vezes é preciso uma faxineira corajosa para ensinar isso para uma sala cheia de pessoas que se achavam importantes. Para vocês que me acompanharam até aqui, que acreditam que dignidade não tem classe social e que toda pessoa merece respeito, muito obrigada por ouvirem minha história. Independente de onde vocês estejam no mundo, lembrem-se, o trabalho dignifica, o amor transforma e a humildade sempre vence a arrogância. Esta é a história de como uma simples faxineira silenciou uma mansão inteira. E de como, às vezes, as maiores lições vêm das pessoas que menos esperamos.